Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Soccer, um vídeo muito especial para mim. Talvez esse cara que a gente vai falar hoje seja o atacante que eu menos vi jogar, no sentido de ver o jogo completo dele, mas um dos jogadores que eu tenha criado essa magia do jogo, né, essa paixão pelo jogo, através dos highlights dele, dos melhores momentos, através do jogar o videogame, sendo um dos caras que eu mais joguei, provavelmente, desde a época de Milan até a época de Chelsea. A gente está falando de Andrei Shevchenko, um atacante fantástico nos jogos de videogames, para quem é da minha geração acompanhou ele desde o Play 1, e também jogadoraço, né, de uma geração de ouro do Milan, né, de uma geração que tinha Dida, Nesta, Maldini, Cafu, Serginho, Gattuso, Seedorf, Pirlo e Kaká, Shevchenko e Inzaghi. Porra, a memória tá boa. Então é uma época do Milan de ouro, que quem acompanhou aquela época tinha muita admiração por aquele time, e era uma época que as transmissões internacionais estavam começando a ficar populares na TV, né? E talvez na primeira geração que eu comecei a acompanhar futebol internacional e me apaixonar pelo jogo, como eu vi me apaixonar e trabalhar com ele até hoje. Então é muito legal poder agora fazer um vídeo de análise de um cara que foi muito importante na construção do meu jogar. E é óbvio, antes da gente ir para o vídeo, pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho. Claro, deixa o teu like, compartilhe e comente aqui embaixo a tua opinião, se você quer outros jogadores, quais jogadores você quer. Sempre muito importante e muito legal te ouvir. A gente vai para uma rápida vinheta e na volta, mais Andrei Shevchenko aqui no NS Soccer. De volta, pessoal, já com um golaço do Andrei Shevchenko. Pessoal, a gente vai fazer análise aqui. O Kaká também era outro, também que vai ter vídeo em breve aqui no canal. Jogava um absurdo. Vamos começar, pessoal, fazendo e falando sobre a análise que a gente faz aqui no canal, já há algum tempo já, né? E como que a gente vai fazer essa análise? A gente vai olhar as ações de jogo. Obviamente, a gente está falando de um atacante, então a gente vai olhar muito mais para os momentos ofensivos, ou seja, quando a equipe está em posse da bola, do que os momentos defensivos, quando a equipe não está em posse da bola, tá? Dentro dos momentos ofensivos, a gente pode olhar as movimentações dele com a bola e sem a bola, tá? Independente da ação que a gente for observar, a gente vai olhar as ações por três diferentes perspectivas, três diferentes ângulos. Um ângulo relacionado à relação com a bola, jogador e bola, um outro ângulo relacionado à estruturação do espaço que esse jogador vai fazer, e um outro ângulo sobre a comunicação na ação. Ao longo do vídeo você vai entendendo cada um desses pontos, tá? Mas a gente sempre vai partir do ponto que a ação é uma só, e a gente vai olhar essa ação sob três ângulos diferentes, tá bom? Sempre muito importante a gente deixar isso claro para vocês, para a gente ter o mesmo grau de comunicação aqui. Quando a gente estiver falando do Andrei Shevchenko, a gente está olhando muito para um jogador de finalização. A gente está falando de um jogador que tinha um alto grau de mobilidade, e aí olhando para a relação com a bola, era um finalizador muito bom, muito bom. Não era o cara dos dribles, era um cara de movimentação rápida, diferente, né? Ele não era um cara que driblava muito, mas era um cara de muita movimentação, de muita velocidade. Ele aproveitava muito bem esses espaços e a mudança de direção dele para justamente criar situações de finalização. Né? O Shevchenko é um jogador finalizador, né? E aí a gente pode observar dentro dessas características uma gama maior de habilidade em ações com bola que finalizem, ou seja, o chute e o cabeceio, né? Então a gente está olhando para um jogador muito bom dessa finalização, com uma condução boa de bola, não era excepcional, mas era muito boa, e uma mudança boa de direção, né? Então a gente olha para esse cenário onde esse jogador é um jogador muito bom, um dos melhores finalizadores que eu vi da minha geração. Eu não tive a oportunidade da geração do Romário, por exemplo, ou uma geração anterior, mas dentro dessa minha geração era um atacante fenomenal, né? É um jogador absurdamente bom, um finalizador muito bom. Não é um jogador que você vai ver os highlights dele e vai ficar com a sensação de caramba, genial, que nem a gente fica com o Ronaldinho, por exemplo, ou que nem a gente poderia ficar com o Neymar agora, né?
não vai ser esse tipo de jogador, mas é um jogador que definia jogo, um jogador muito efetivo e um jogador muito veloz, que tinha uma finalização muito boa, um posicionamento muito bom, e isso facilitava muito uma equipe do Milan, que era um absurdo de equipe, uma equipe que jogava demais, né? Ele era um grande jogador e, claro, dentro desse cenário, dentro desse contexto, um jogador que fazia toda a diferença para uma equipe que era organizada e tinha ele como ponto de referência no ataque, né? A gente pode até ter ali uma questão do Inzaghi jogar, principalmente jogos decisivos, né? Fazer os gols, mas ele era o grande astro do ataque ali, em conjunto com o Kaká, né? Então, um jogadoraço, né? Depois ele teve uma passagem pelo Chelsea não muito boa, que eu também não entendi a passagem dele pelo Chelsea, para ser bem honesto, tirando a parte obviamente financeira, mas a saída dele do Milan para a ida para o Chelsea não foi a melhor coisa que ele fez de carreira, justamente porque no Milan ele jogava com 2 atacantes, né? Ele jogava ele mais o Inzaghi com o Kaká de 10, e no Chelsea, que era o Chelsea ainda no Mourinho, ele teria que jogar aberto pela ponta ou brigar com o Drogba pela posição de 9, né? E no esquema do Mourinho, o Drogba na posição de 9 não ia ser banco nunca de qualquer jogador do mundo, e aí ele teve que brigar com a posição pelos lados do campo, que não é a dele, né? Não era o jeito de jogar dele, nunca foi. Ele nunca foi esse cara. Ele foi um cara de velocidade, mas era um cara, e aí olhando para a estruturação do espaço, né, aproveitando esse gancho para olhar para a estruturação do espaço, ele é um cara de corredor central. Ele não é um cara de corredor lateral, né? Então você vai ver ele muito bem posicionado na área, ou mesmo que ele tenha esteja um pouco mais para o lado, né, olhando ali dentro da área ainda, você vai perceber ele sempre caminhando em direção, correndo em direção ao gol, né? Você não vai perceber ele fazendo movimentações de linha de fundo, né? Então ele não era esse cara, e aí na ida para o Chelsea, de fato ele não encaixou na equipe, né? Até pela idade já um pouco mais avançada também, e também por essa característica que não encaixava. Mas é claro, na época foi considerado uma grande contratação, e se encaixasse nessa equipe do Chelsea, seria um absurdo, mas acabou não encaixando justamente pelas características que ele tinha, né? É um jogador muito mais centralizado, por mais camisa 7, né? O Inzaghi era o 9, mas é um jogador muito mais centralizado nesse sentido, né? E nesse cenário que a gente está construindo, né? Um jogador que vai estruturar muito bem o espaço no corredor central, então a gente está falando do corredor central dessas equipes, muito mais posicionado próximo à área, tá? Então, no momento de defesa, é um cara que vai recuar e fazer o balanço ali daquela primeira linha, mas é um jogador que depois disso, quando estiver em fase de ataque, é um jogador que vai estar muito bem posicionado dentro da área, tá? E aí a capacidade de leitura de jogo que ele passa a ter dentro desse contexto, ela é muito importante. Por quê? Porque nesse cenário, a leitura de jogo que ele passa a ter depende desse posicionamento adequado, né? Depende da distância em relação ao defensor, depende da sequência de ação que ele vai poder ou não fazer de acordo com o espaço que ele tem, como aí nesse caso. E aí você pega essa relação com esse adversário e perceba que ele sempre está num posicionamento adequado em relação ao adversário. Esse posicionamento adequado em relação ao adversário é muito importante, né? E a gente está vendo ele como um dos bolas de ouro. Ele foi bola de ouro em 2004. Você imaginar o quanto que esse cara jogou bola. Ele foi bola de ouro em 2004, né? Se não me falha a memória, acho que o Kaká ainda não sei se o Kaká tinha ido para o Real Madrid, mas a época ainda tinha, ele pegou também a fase de meio campos antes do Kaká, né? Que era Rui Costa e Rivaldo, né? Então, assim, pegou uma época muito boa de camisas 10 ali que serviram e deram muitas assistências para ele, né? Um jogador no cabeceio muito bom, e para isso, novamente, a distância para o jogador, a chegada de velocidade, o entendimento dessa leitura, né, de qual é a distância adequada para o adversário, é muito importante. É muito importante para que ele tenha justamente as características de jogo dele mais bem elaboradas, ou seja, você colocar o jogador que tem determinadas características em situações onde ele vai se privilegiar dessas características que o tem, né? Então não adianta colocar ele para jogar de ponta aberto, porque ele não vai conseguir, porque não é a dele, né? Não adianta você colocar ele como um 9 parado, porque ele precisa dessa movimentação vindo de frente. Ele não vai fazer o pivô, né, que nem o Inzaghi fazia. O Inzaghi dava essa variação de jogo para a equipe do Milan,
podendo fazer esse pivô, podendo fazer uma outra situação onde o Shevchenko aproveitava o espaço, mas ele não era aquele cara rápido de ponta, né? Então, nesse ponto que a gente está observando, e nesse cenário que a gente está observando, a gente observa uma equipe muito boa, uma equipe muito bem organizada pelo Ancelotti, e é claro, essa equipe muito bem organizada, esses jogadores muito acima da média, trazem para um jogo uma qualidade, um nível completamente diferente, né? Um nível muito acima, uma equipe que dominou durante muito tempo. Você está falando de uma equipe que chegou em 2, 3 finais de Champions em poucos anos, né? Acho que tem uma vitória contra a Juventus, uma derrota para o Liverpool e uma vitória contra o próprio Liverpool no ano seguinte. Então, é uma equipe muito acima da média, que vale a pena acompanhar até os melhores momentos da própria equipe como um todo, tá? Olhando o processo de comunicação, ele é um finalizador. Então, assim, ele é um cara que vai receber mais os passes do que ele fazer assistência ou ele movimentar para fazer uma série de passes. Ele é um jogador muito mais que vai finalizar essa bola, mas ele precisa estar muito bem posicionado até para que ele facilite a leitura dos demais companheiros dele das possíveis ações que ele tem para a finalização adequada. Então, nesse ponto, a gente está observando um jogador que ele precisa ter uma leitura adequada de jogo para poder se movimentar da maneira correta para o jogador poder encontrar ele, né? Não adianta ele fazer uma movimentação que não faça sentido. Então, perceba a movimentação dele, como ele facilita a leitura de jogo de quem vai realizar o passe para ele. Como a movimentação dele é possível de você entender para onde essa bola vai e como que ele pode organizar essa equipe ou auxiliar na ação e na sequência ofensiva dessa equipe. E isso é muito importante. O Shevchenko é um jogador muito acima da média nesse sentido. Talvez são jogadores dessa geração que não tem tanto marketing. Assim, ele não é um jogador de grandes highlights. A gente está vendo aqui os gols dele, que era a grande jogada, mas você não vai ter jogadas de nível de habilidade muito grande em relação com a bola, né? Aquelas jogadas esteticamente falando mais bonitas, mas é um jogador muito importante para uma das maiores equipes que eu já vi, né? Uma das maiores equipes que a gente teve recentemente no futebol, né? A gente acaba olhando muito para outras equipes, né, mais recentes, mas esse Milan que eu citei no começo do vídeo, Dida, Cafu, Maldini, Nesta, Serginho, Gattuso, Pirlo, Seedorf, Kaká, Shevchenko e Inzaghi, esse Milan era um absurdo. Jogava demais. E, é claro, jogava muito a ponto da gente poder observar hoje em dia esse Milan e entender o quanto ele marcou uma geração, o quanto que ele pôde ofertar de um trabalho de qualidade do Ancelotti ali também para esse desenvolvimento do futebol. É um Milan muito acima da média, que tinha jogadores muito acima da média, como era o caso do Kaká, como era o caso do Seedorf, do Pirlo, e, é claro, de um jogador que talvez apareça menos nesses highlights pela plasticidade das jogadas, mas que fazia toda a diferença por ser efetivo da maneira que foi o Andrei Shevchenko. E, é claro, um jogador que eu contava muito no início de videogame, né? No Play 1 da vida a gente contava muito com ele, que jogava muita bola, né? Então, assim, era um jogador muito rápido, o Play 1 dava mais exagerados em alguns jogadores, mas era um jogador muito bom de finalização, jogador muito rápido e que fazia uma diferença fodida para quem estava ali jogando. E, é claro, uma geração cresceu admirando muito esse cara, ou pelo menos admirando muito essa simulação que se fazia dele através dos jogos, né? Então, é sempre importante e legal contar essas histórias também, porque, óbvio, faz parte da minha formação dentro do futebol, ter observado e analisado esses caras aqui, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só, a análise foi essa. Espero muito que vocês tenham gostado, espero muito também que vocês deixem a curtida, comentário no vídeo, tá? Outros jogadores que vocês queiram ou jogadoras, coloquem aqui, eu vou tentar atender na medida do possível, mas a gente vai fazendo uma listinha ali com os nomes, tá? Prometo, pra gente trazer sempre para vocês aqui. E, é claro, vou pedir para vocês também compartilhar esse vídeo com o máximo possível de gente e se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações aqui do NSO. Combinado? Um grande abraço, muito obrigado pela audiência e valeu!